Fala pessoal, beleza? Galera, até hoje eu fico perplexo, né? Que como é que ainda chega uma situação dessa aqui na loja, né? Basicamente uma plaquinha de vídeo que ela colocaram pasta térmica, né? Então, apesar de que a gente ainda vai abrir ali, mas eu vi uma prévia no sistema, eu dei uma olhada, né? Porque quando o equipamento ele dá entrada, o pessoal lá da recepção, do atendimento, eles tiram foto do equipamento, né? E também pelo depoimento do cliente. Então, basicamente, o cliente falou que essa placa não liga, né? Não liga, mas é aquela coisa, né? Para o cliente, não liga, mas muitas vezes a placa tá ligando, mas não dá imagem, tá? Ou a placa dá imagem, mas fica com a tela preta, né? Isso para o cliente não funcionar. Então a gente tem que tentar interpretar da melhor forma. Tá meio ruim assim de eu tentar saber o que é direito e esquerdo, porque tá invertido, né? Então para mim aqui, ó, minha direita, só que para vocês eu acho que vai ser esquerda, né? Ou não. Porque senão, por exemplo, o nome aqui, ó, Ninja, para vocês vão estar vendo certinho. Aí se eu inverter, o nome fica invertido. Aí fica ruim quando eu vou mostrar alguma coisa, né? Por exemplo, eu pego um processador aqui, aí faço assim para vocês verem. Aí para vocês não verem o nome invertido, eu inverti a tela. Aí para mim o que é direito é esquerdo, o que é esquerda é direito. Tá meio doido aqui o negócio. Então, vamos dar um pulinho aqui na bancada para mostrar para vocês. Olha, já tá aqui. É uma GTX 1070 de 8 GB. Quer dizer, eu acho que é 8 GB, né? Mas como eu vi ali na foto que as memórias eram Micron, então com certeza deve ser 8 GB, porque a Micron, na época das GDDR5, elas não criavam memórias com menos de 1 GB, né? Então, vamos para a bancada aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, se a gente vai conseguir fazer o reparo dessa placa. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. É um equipamento que já foi orçado, já foi aprovado, tá? E tá aqui na bancada. Há muito tempo atrás, gente, eu peguei uma placa igual a essa. Desse mesmo jeito, parece até que eu tô vendo um déjà vu, né? Com pasta térmica, no lugar das memórias, no lugar de termopad, tá? Então vamos ver aqui, ó. Essa pérola aqui. Então, Silas, ainda vale a pena mandar esse tipo de equipamento? Gente, vale a pena. GTX 1070 é uma placa de vídeo, é um equipamento que ainda roda muitos jogos, gente. Roda muita coisa, né? Então, veja só. Pelo incrível que possa parecer, ainda chega aqui GTX 1050 Ti, quem dirá 1070, 1080. Eu acho que vale a pena sim, tá? Vai depender muito do valor do orçamento, é claro, é óbvio. Que nunca ultrapassa, nunca chega nem a 50% do valor de outra, tá? De outra usada. Então, por exemplo, se a placa custa, sei lá, vai, R$800, nunca vai chegar a metade disso, o valor do reparo, tá? Então, diga-se de passagem que vale a pena no meu ponto de vista, beleza? Se fosse assim, a nossa taxa de aprovação não era tão alta, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar fazendo uma análise nessa pérola. Tá meio suja assim, parece que tem uma fita aqui, né? Vamos fazer uma análise nessa pérola, vamos ver como ela está, o estado dela. Não parece estar tão ruim. Tá aí, os parafusos oxidados. A placa não tá tão ruim assim, porque também essas luzes enganam, viu, gente? Aqui na loja, que tem muita luz, aí a gente não consegue ver, mascara um pouquinho a sujeira, tá? Mas é uma placa que tá no estado assim. Tem oxidação? Tem, né? A gente tá em área litorânea, né? Ó, pra vocês terem noção que aqui é área litorânea, dali, ó, a gente já consegue ver o mar lá embaixo. Deixa eu dar um zoom ali, só pra vocês terem noção. A gente consegue ver o porto ali, ó. Ó, tá vendo? Ó o porto. Então aqui, meu amigo, isso aqui é área litorânea total, né? Recife, então a gente tá no centro de Recife aqui, galera. Ó, Agamenon Magalhães, ó. Então, você que quer fazer envio de equipamento, recebemos equipamento de todo o BR já há alguns anos, né, via correio. Então, a gente recebe via correio, o correio entrega aqui de boa. A gente tem um correio aqui do lado, tá? Então chega rápido aqui, não demora, não costuma demorar, beleza? Vamos voltar aqui. Outra coisa, gente, na descrição também desse vídeo vai estar as informações lá de como você vai fazer, como proceder para fazer o envio, tá? Muito simples. E o pessoal do atendimento vai te ajudar. Vamos desmontando aqui, vamos tirar uns parafusos. Gente, eu vou tentar não fazer corte, mas com certeza em algum momento aqui eu vou ter que cortar o vídeo, beleza? Porque com uma mão só eu não consigo, literalmente eu não gosto de usar tripé. O tripé fica meio longe. Vamos ver o que tá faltando nessa placa. Eu vou fazer uma análise do zero mesmo. Bronca. E aí, muita bronca aí, Rodrigo, do lado? Poxa, tá demais. E aí, tá fazendo o que agora? É 4060. Ela não tá sendo reconhecida não. Tá não? RTX 4060. E tá chegando muito agora desses modelinhos da Galaxy, né, velho? Ó. Começando a chegar bastante. Começando a chegar, aquele modelo mini.
Olha galera, OS 985, beleza? Essa OS aí, pelo número dela, muito provavelmente, eu acho que o cliente demorou a aprovar. Por causa do número, né? A gente já passou de 1000 já. Olha, que maravilha, que legal, hein? Pasta térmica nas memórias. E a pasta térmica branca ainda mais, de passagem. Aqui, ó. Ó. Curto inicial, 12 volts não tem. Né? Aqui a gente tem um fusível. Esse fusível ele tá funcionando normal, até porque tava dando lá no SPED. Se não tivesse dando, se ele tivesse aberto, aqui estaria zerado. E aqui muito provavelmente teria um curto, né? Apesar que eu já peguei placa com esse bichinho aberto e não tinha curto do outro lado, né? Mas foi só o surto mesmo. E aqui, ó, tá estranho. Aqui tá estranho, porque aqui não tá dando nada. Opa, agora deu. Já sei o que é. Tem um zinabrezinho aqui, galera, nesse metal. E aí, quando a gente encosta o multímetro devagarinho, ele não pega não. Tem que apertar mesmo. Força. Ó. Então, curto de entrada a gente não tem. Vamos de cara já. Como a placa não tem curto, eu gosto de fazer dessa forma. Vamos espetar aqui no riser. E a gente vai ver se encontra alguma anormalidade. Vamos ver. Eu vou espetar ela aqui e eu já volto. Uma das coisas primárias que eu gosto de fazer é dar uma limpada aqui no die, pra ver se não tem nenhuma rachadura, gente, aqui em cima. Por mais que o cliente diga, né, que a placa liga e dá imagem, vamos supor, não é o que o caso, né, que aqui o cliente fala que ela não dá nada, não liga, né. Ó. É, rapaz, não tá com cara, isso aqui não tá com cara de que tem alguma rachadura, não. Tá inteirinho, gente. Ó. Perfeito. Vamos dar uma ligada aqui agora. Já tá espetado. Vamos dar uma ligada. Vamos ver o consumo ali, ó. Aqui. Vamos ver quanto é que a gente vai encontrar. Ó. Liguei, galera. Aí tá dando esse consumo extremamente baixo. Ó, vou mostrar pra vocês que tá ligado, ó. Liguei. E ó o consumo. Vou desligar. Extremamente baixo, pessoal. Assim. Normalmente, com minha experiência, essa placa só deve ter os 5 volts. No meu ponto de vista. Eu acho que ou ela só tem os 5, depois dos 5 não tem mais nada, ou ela nem tem os 5. Mas só esse 002 aí eu acho que ela tem 5 volts. 5 volts, vamos ver se ela vai ter as tensões de 5 volts. Tem várias formas, gente. Tem várias formas de começar fazendo essa análise, tá? Essa é uma delas. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de ver se ela tem curto primário. Se ela não tiver, eu já espeto no riser, ligo e vejo o que aqui tem e o que aqui não tem. Com a experiência da gente, com o passar do tempo, a gente já sabe onde é que fica as memórias. A gente já sabe qual é a tensão de GPU, onde está. A tensão de 5 volts, onde está. A gente bate o olho na placa, a gente sabe onde é que ficam os setores, tá? Apesar de ser vários modelos diferentes, com locais diferentes. Tem placa, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Tem placa que as memórias do lado de lá. Nesse caso aqui, a memória do lado de cá. Então tem placa que a memória é lá e o VRM é do lado de cá, de GPU. Tem placa que a memória e o VRM de GPU é de um lado só, né? Então, tanto a gente olhar assim, olhar para o componente também, a gente já tem uma noção do que é. Então, ó, vamos startar. Nada, como vocês estão vendo ali. Então, ó. Aqui seria a tensão de GPU. Não tem, tá vendo? Não tem tensão de GPU. E aqui seria essa tensão de 5 volts. 5 volts, vamos ver se tem 5 volts. Ó, não tem 5 volts, pessoal. Tá vendo? Vou até ver aqui se não é esse negócio aqui que não tá pegando direito. Vai aqui, né? Vamos ver se dá os 5 volts lá. Ó, não tá dando 5 volts, pessoal. Tá vendo? Então, muito provavelmente, a gente tem que começar por aqui. Vamos ver se tem curto aqui nessa linha de 5 volts. Lembrando que o curto aqui na linha de 5 não aparece aqui nas primárias, porque aqui é 12 volts, tá? Esses setores secundários aqui não aparece o curto no primário, por isso que não dá curto ali na fonte. Então, vamos ver o porquê que essa placa não tá liberando os 5 volts, tá? Deixa eu dar um pause aqui, eu vou analisar e eu volto pra vocês pra explicar, tentar explicar o que é que tá havendo. Aí, galera, é o seguinte, Fê, eu falei pra vocês que ali era os 5 volts, mas eu ainda tô em dúvida. Por quê? Porque esse circuito aqui, ele costuma ser 5 volts nesses modelos de linha Pascal, né? Da série 1000, né?
Porém, aqui do lado, a gente teria um CI como se fosse o CI 1.8, tá vendo? E ele não existe. Tá vendo? Ele não existe. Então, muito provavelmente aqui o fabricante deve ter substituído e colocado esse cara para gerar os 5 volts. Esse tipo de bizarrice às vezes acontece, né? Então, aqui do outro lado, veja só, aí que fica mais estranho ainda. Desse lado aqui a gente tem outro cara igualzinho, né? Que é o famoso IADPM, né? É o MP2315. Tem outro cara igualzinho, pessoal. Então agora eu tô na dúvida. Será que ele realmente é o 5 volts? Eu acho que não. Aquele cara lá deve ser 1.8. Por quê? Olhando aqui a resistência, vou ficar usando um multímetro para ver a resistência e outro para ver as voltagens, né? Então aqui, ó, olhando a resistência, olha o que a gente tem aqui. Tô fazendo isso, eu só tô tendo um pouco de dificuldade, gente, porque essa placa não tem board view, né? Não tem board view. Então a gente fica com dificuldade, né? Por causa disso. Já pesquisei já, igual a essa. Bora, rapaz, foque. Igual a essa não tem board view. Então, ó, vamos lá. Aqui, a gente tem essa resistência aqui, ó. Tá vendo aí? 520 milivolts. Então, quando a gente vira aqui e vai lá na BIOS, lembrando que BIOS de série, a partir da série Pascal já é 1.8. Então, aqui quando a gente vem na BIOS e vai medir a resistência do pino 8, veja a resistência que a gente encontra. A gente encontra, pessoal, a mesma resistência, tá vendo? A mesma. Então, leva a crer que aquela bobina é de 1.8 e esse cara recebe 1.8. Então, por isso que tá dando a mesma resistência. Assim, eu tenho a noção de que ali é 1.8, tá? Então, vamos ver esse cara aqui agora. Vamos pegar o datasheet dele aqui, que é o MP2315. E eu mostro pra vocês aqui na tela de cima o que é que a gente vai encontrar aqui. Vamos abrir o Google aqui e procurar esse datasheet. Vamos lá. Esse cara é o seguinte, a gente tem que analisar a entrada, né, que é o pino 2, e a saída, que é o pino 3. Se não tiver nenhum dos dois, a gente corre atrás da entrada. Mas de cara, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar a saída. Vamos ver se essa placa, vamos ver esse circuito, quanto ele está dando de saída. A gente ainda não sabe se ele é 5 volts, mas pela resistência a gente consegue saber. Então o pino 3 seria esse cara aqui. Vocês notam que ele está verde, está bem oxidado. Esse pode ser um problema. Esse pode ser o problema dela. Então, vamos startar ela. Vamos ver o consumo ali, ó. Startou. Ela até finge que vai dar alguma coisa e nada. Então, vamos ver o pino 3 aqui agora. Vamos ver aqui o pino 3. Ó, o pino 3, pessoal, tá dando 200 milivolts. Não tá dando nenhum volt. Então aqui a gente tem um problema, né? Vamos ver na entrada, vamos ver quanto é que tá chegando lá. Pino 2. Deve chegar aqui ou 3.3 ou 5. Ou 12. 5 não, né? 12. Ó, 12 volts, pessoal. Então a gente tem entrada, beleza? Mas a saída tá muito baixa. Então, segunda coisa que a gente vai analisar agora. Aqui, ó. Pino 7, que é o VCC, e o pino 6. Vamos verificar ele. Aqui. Ó, 5 volts no pino 7. Tá certo, realmente tem que dar 5 volts aí. E o pino 6 é a habilitação. Muito provavelmente ele vai ter essa habilitação. Vamos ver aqui. Olha, pino 6, 3.3. Então, pessoal, quer dizer o quê? Quer dizer que tá tudo funcionando nos conformes. Tá tudo certinho, tudo se encaminhando para funcionar. Mas não tem saída. Então vamos averiguar o porquê não tem saída. Se a saída está em curto, ele vai estar aquecendo, ou alguma outra coisa vai estar aquecendo, porque ele não deixa sair os 5 volts, ou seja lá qual tensão seja ali, eu acredito que seja os 5. Então, vamos para ele lá e vamos ver por que não está saindo 5, se está em curto ou se é o defeito no próprio CI. Vamos ver. Aí, ó, galera, vê só, realmente eu não encontrei nenhuma anormalidade até então, a não ser as oxidações que a placa tem. Então a gente tem duas opções aqui e eu escolhi uma delas, vou mostrar para vocês qual é. Que é o seguinte. Como esse cara aqui, ele é igual àquele lá da frente, é o mesmo cara, a gente pode substituir, pegar esse puta lá e pegar o de lá e colocar aqui, ver o que é que muda, certo? E porque no caso aqui existe uma sequência de start, e esse cara ele vem primeiro, que é os 5 volts. Sem os 5 volts nunca vai ter a tensão de 1.8, certo? Então, tem essa opção de substituir aquele que tá lá por esse, mas eu peguei outro aqui que eu tenho, é até fácil de achar. Vamos substituir ele porque realmente não está em curta saída, pessoal.
Ele tem habilitação, ele tem um VIN, ele tem um VCC, certo? E, inclusive o VCC dele é gerado por ele próprio. Porém, a saída ele não tem, pode ser que ele realmente travou, né? Diante da oxidação que ele tinha pego, deu defeito. Então vamos substituir ele e vamos ver o que é que a gente encontra, né? Se muda alguma situação, se ele vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente é uma placa que não tem borda de view e a gente fica assim, né? Vai na raça, na cara e na coragem. Vamos embora. Pegar a estação aqui, vamos remover esse cara. Gente, tá tudo conectado, mas tá desligado, viu? Não se aperreie. Vamos embora. Aí, galera, a gente acabou de trocar. Acabei de trocar. Ó, tá aqui o antigo, todo oxidado, tá o novo. Ó a diferença. Chega, fica brilhando. E é óbvio que eu já liguei pra testar, né, gente? Já tem uma mudança aqui, beleza? Mudança significativa no consumo. Então, ó, vamos dar um start ali, ó. Olha o consumo, galera. Quase 1A. Será que essa placa subiu todas as tensões? Primeiramente, vamos ver aqui quantos volts ele vai dar lá naquela saída. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Na saída pino 3. Vamos ver quanto é que ela vai dar. Vamos aterrar aqui. Procurar um aterramento mais fácil. Aqui. Vamos ligar rapidinho. Ó o consumo. Vamos ver aqui no pino 3. No pino 3 quanto tem? Rapaz, eu acho que não tá aterrado bem aqui o negócio, viu? Vamos ver. Olha, galera, quanto é que tá dando? 5 volts certinho, pessoal, no pino 3. Então, restabelecemos a tensão de 5 volts. Então, eu tava certo desde o início, quando eu disse que a placa não tinha tensão de 5 volts, tá? Restabelecemos, muito provavelmente, ó, a GPU tá até morna já. Muito provavelmente essa placa deve estar subindo todas as tensões. Eu tenho essa noção por causa do consumo. Vamos ver se vai ter as tensões principais. Eu não vou nem olhar as outras, porque se ela tiver as principais e tiver o PEX, ela deve funcionar. Ó, tensão de GPU normal, beleza? Vamos ver aqui, ó, a tensão de 1.8. Tenho quase certeza que isso aqui é 1.8. Ó, como eu falei pra vocês, 1.8. Então na BIOS agora já chega 1.8. Aqui em memória tem que dar 1.2 a 1.5. Vamos ver aqui. E pessoal, não tem tensão de memória. Olha só, a placa tá dando 1A e tá ausente. Não temos tensão de memória aqui. Vamos tentar descobrir. Essa placa não vai dar vídeo. A GPU tá morninha, mas não vai dar vídeo, porque não tem tensão de memória. Então, ó, vamos ver. Olha a resistência. 44, galera. Eu acredito que tá tudo certo. Deixa eu só mudar aqui. Escala de diodo. Ó. 0,100. Veja, como se trata, galera, de memórias DDR5, GDDR5, Micron, ó, é todas Micron. Então a resistência tá ok. Ó, olha a resistência. Tá. Se fosse Samsung as memórias, essa resistência seria ainda menor, tá? Então é isso. Vamos partir para esse cara aqui. Esse cara é o controlador, galera. Ó, esse 7J é o controlador. 7J igual a 3J. É o controlador das memórias. Vamos pegar o datasheet dele aqui agora e vamos tentar descobrir o porquê que não sobe tensão de memória. E pessoal, vê só, sequência de start da série 1000, tá? O seguinte, a gente chegou aí no 1.8 e no NVDD, que é a GPU. Então eu mostrei pra vocês que a placa tinha uma falha no circuito de 5, lembra? Então, ó, daqui pra baixo a gente não tinha nada. Aliás, daqui pra baixo a gente não tinha nada, a gente só tinha o 12 e o 3.3, certo? Então a gente restabeleceu o 5 e aí desceu o 1.8, que eu mostrei para vocês, desceu o GPU. Mas não temos memória, porém a gente não averiguou o PEX, certo? Sem o PEX a memória não sobe, pessoal. Então vamos analisar, ver onde é que está o PEX, vamos ver se tem PEX ou não e tentar descobrir, tá? Se tiver PEX normal, aí a gente volta lá para as memórias e vai analisar esse cara aqui, ó. Vamos embora. Tá, vamos lá. Eu tinha falado para vocês que esse circuito aqui em cima seria o 1.8, certo? E realmente era para ser o 1.8, mas aí o fabricante pegou e colocou esse cara aqui, certo? Maravilha. Só que o 1.8 a gente tem. E essa bobina é responsável pelo quê? Pelo PEX, galera. O PEX, o circuito de PEX é esse aqui, ó. Nessa placa aqui é esse cara aqui, ó. Esse U5, beleza?
Deve ser o P1728Q, pelo menos eu acho que é isso que eu tô lendo. Deve ser o mesmo circuito de PEX aí das 1050, né? Padrão da linha Pascal. Vamos analisar ele. Vamos analisar logo a bobina. Vamos ver se ele tá tendo essa tensão. Teria que dar 1 volt, galera. Vamos ver. Ó, o multímetro tem que ser esse cara aqui, ó. Vamos ver. Ó, 1 volt normal. Então, quer dizer que da sequência de start o PEX tá ok. Então, só restou agora a memória, que é o FB VDDQ. Então, vamos partir lá pro carinha lá e tentar descobrir o porquê que ele não deixa subir tensão de memória, ó. Vamos analisar mais uma vez. Não sobe. E não tá em curta a bobina. Então, o problema deve estar nesse cara aqui. Vamos analisar e vamos ver. Aí, galera, após a checagem dos sinais, que estavam todos ok, eu decidi trocar o PWM, beleza? Aqui, ó. Eu resolvi trocar o PWM por outro, certo? Já ressoldei, tá no lugar. E o antigo tá aqui, ó. Ele é nada mais, nada menos do que um UP1666Q. Beleza? O 7J. Eu substituí por um UP1666Q. Tá vendo? É a mesma coisa, galera. É o mesmo cara. Então tá aí. Peguei aqui da caixinha, tirei do blister. E adivinhem, já subiu a tensão de memória. Veja a diferença de consumo, galera, dela agora com a tensão de memória já no lugar. Deixa eu ligar o multímetro de novo. Só para vocês terem uma noção. Vou ligar aqui, ó. Ó. Tá mais de 1A agora, galera. Então, quando a gente vem aqui na bobina de memória, a gente já encontra a tensão de 1.5 volts. Beleza? Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Colocar no computador e ver se a placa vai dar imagem, como é que ela vai se comportar. Vamos lá para a bancada, vamos levar ela ali para a bancada de teste e ver se ela vai apresentar a imagem. Eu ia levar para ali, galera, só que tem 3 placas rodando ali agora, inclusive a última ali embaixo, aí desconectar o monitor para testar. E então eu vou resolver testar aqui mesmo. Vamos ver aqui, uma mão só, vamos ver o que é que a gente encontra, se vai dar tudo certo, eu espero, né? Bora, rapaz. Olha a proeza que fizeram aqui, ó. E aí, vê se pode. Olha a proeza que fizeram aqui. Que legal, hein? Rapaz. Deixa eu colocar no lugar. As 2 mãos, foi. Encaixar aqui. Vou colocar o HDMI. E aí, será que vai dar certo, cara? Será? Isso vai funcionar. Na teoria, galera, tem que dar imagem nessa tela aqui. Então vamos dar o start nela. Pegar uma pinça aqui. Eu nem sei se essa placa-mãe tá funcionando de verdade. Bora. Ligou. E aí, será que vai? Opa, já deu imagem, galera. Tá aí. Plaquinha funcionando. Vai estar entrando num teste de memória. Então é isso. Opa, vamos desligar aqui antes que ela aqueça. Então é isso, galera. O que é que eu vou fazer agora? Vamos montar ela, certo? Vamos colocar a pasta térmica assim, do jeito que tá. Oxi, agora, rapaz, desligue. Oxi, tá com vida própria. Foi, desligou. Agora desligou. Aí, galera, vê só. O que é que eu vou fazer agora? Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o dissipador no lugar, certo? Vou colocar a pastinha térmica na GPU. Vou colocar o dissipador no lugar. E vou colocar na máquina de teste. Vamos ver como é que ela vai se comportar nas piores condições, tá? Que seria sem os termopads das memórias. E vamos ver se ela vai funcionar normal, vai rodar benchmark normal. Se ela rodar normal, pelo menos uns 30 minutos normal, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmontar ela de novo, fazer a manutenção geral dela, colocar o termopad. Depois que tiver tudo nos conformes, aí a gente coloca na bancada de teste e deixa lapiando por 48 horas, tá? Em benchmarks. Passando tudo certo, quer dizer que está finalizado e pode ser entregue para o cliente, beleza? Mas o que é mais importante é a base de reparo, não que as manutenções não sejam importantes, mas um dos mais importantes para mostrar para vocês o intuito aqui era o reparo da placa de vídeo, que aparentemente deu tudo certo, beleza? Se por um acaso ela apresentar mais algum problema, então eu tento ou colocar nesse mesmo vídeo, ou eu faço uma parte 2, mostrando os defeitos secundários caso ela apareça. Beleza, galera? É isso. Não esquece de curtir,
se inscreve no canal da gente, dá aquela força, beleza? Compartilha, curte aí. Se quiser fazer envio de equipamentos, recebemos de todo o Brasil via Correios, beleza? Beleza? Vou deixar na descrição aí como você fazer para entrar em contato com a gente e fazer o envio do seu equipamento, beleza? É nóis, vamos embora. Digifotec, é nóis.